Queremos mais uma vez saudar aos irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus. Dizer da nossa alegria de poder estar aqui mais uma vez, trazendo a mensagem do Senhor para os nossos corações. Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, se estiver no celular. Mas se você abrir a Bíblia no celular, permaneça na Bíblia. E vamos ler um texto bastante conhecido de todos nós, Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, versos 5 ao 15. Assim diz o Senhor: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo que o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pai, muito obrigado por tua palavra lida. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um texto muitíssimo conhecido de cada um de nós. Certamente você já leu, já fez essa oração. Vemos esta oração nos quadros, nas estantes ou nas paredes dos escritórios, na casa das pessoas também, e tão ensinada desde a mais tenra idade de um ser. Podemos ver o ensinamento da oração, conhecida como a oração do Pai Nosso. Um dos momentos mais impressionantes, marcantes na vida do ministério de Jesus é quando ele se retirava para orar. É quando ele separava um momento para falar com o Pai, com Deus, o Pai. E isso não era algo automático. Apesar de ser um hábito do próprio Jesus, identificado nas Escrituras, vemos que isso não era uma coisa automática. Ele realmente tinha uma comunhão íntima com Deus. Na oração que Jesus ensinou, encontramos vários hábitos. Na oração modelo que Jesus ensinou, encontramos ali vários hábitos. E eu gostaria de compartilhar 2 deles com vocês nesta noite. Por isso nós vamos meditar sobre o tema hábitos que nos identificam como verdadeiros discípulos de Jesus. Hábitos que nos identificam como verdadeiros discípulos de Jesus. Verso 8 diz assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. O primeiro hábito que nós vamos refletir nesta noite, sobre essa forma da qual Jesus falava com o Pai, é sobre o hábito da busca constante de ser moldado por Deus. Por que Jesus sempre buscava o Pai em oração? Ele, Filho de Deus Altíssimo. E agora ele ensinando esta prática, que não é algo automático, repetitivo, mas é algo que surge mediante
as nossas experiências de vida, surge a necessidade de falar com o sobrenatural, com Deus. Quando Jesus ensina esta oração para nós, não é para que possamos, através das nossas palavras, mudar ou tentar mudar a vontade de Deus, o coração de Deus ou a mente de Deus. Quando nós falamos com alguém, nós, dependendo da conversa, nós estamos ali tentando ao máximo convencer esta pessoa de algo. Nós estamos tentando muitas vezes nos justificar, muitas vezes ensinando um novo desafio na vida. Usamos nossas palavras para convencer as pessoas de quem somos, aonde queremos chegar. Mas esse é um relacionamento horizontal, onde nós nos comunicamos com os nossos irmãos, parentes, os nossos iguais. Mas quando estamos numa comunicação vertical entre nós e Deus, quando nós oramos a Deus, quando nós nos separamos um tempo para falar com Deus, não é com o objetivo de convencer a Deus de algo, convencer a Deus de que nós somos. Mesmo quando nós prometemos ou fazemos nossas promessas ao Senhor, Ele já sabe o final disso. Assim, quando nós oramos, quando Jesus ensina esta oração aos seus discípulos, de tantos hábitos que nós vamos identificar nesse texto, o primeiro hábito é o hábito da busca constante de ser moldado. É porque nós não oramos ao Senhor para mudar a Deus, mas nós verdadeiramente buscamos ao Senhor para ser mudado. John Wesley, um avivacionista inglês muito conhecido, fundador da Igreja Metodista, ele disse certa vez que a oração não objetiva mudar o coração de Deus, mas o coração do discípulo. Assim que toda vez que nós orarmos ao Senhor, não é para pensar naquilo que Deus vai fazer por causa da nossa oração. Não é pensar sobre o que Deus não vai fazer porque nós convencemos a Ele de algo melhor. Imaginem. Mas nós, quando oramos a Deus e buscamos a Deus com inteireza de coração, com honestidade, é para olhar para nós mesmos e mudar a nossa forma. Quando nós refletimos sobre o Salmo 139, o salmista mostra a mudança de percepção de vida a qual ele foi submetido. Quanto mais ele se aproximava em oração a Deus, quanto mais ele buscava essa comunicação íntima com o Senhor, através da oração, quanto mais ele mudava, quanto mais ele era transformado. O verso 1 do Salmo 139 diz assim: Tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Imagine que você está diante de uma situação em que claramente você sabe que não agradou a Deus por algo e que você não correspondeu, e você vai em oração ao Pai, confiado na promessa dele de que perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E você vai diante do Pai em oração e você se derrama aos pés do Senhor com toda a sua inteireza, com força, com honestidade, com singeleza, mas Deus sabe todas as coisas. O salmista diz: Tu me sondas e me conheces. E esse termo, tu me sondas e me conheces, é muito mais profundo do que a gente pode explicar no português. Esse termo significa, o salmista estava falando com Deus e dizendo assim: Senhor, tu me vê pelo avesso. Essa é a forma mais próxima que nós podemos compreender no nosso português. Senhor, tu me conheces pelo avesso.
Ou seja, Ele vê cada um de nós, Ele conhece cada um de nós no íntimo do nosso ser. Ele conhece as nossas percepções. Ele conhece os nossos pensamentos. Verso 14 diz assim, do Salmo 139: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Até parece que quando nós lemos esse pequeno trecho, a nossa mente, nossos olhos se dirigem para a questão do louvor e para a forma com que Deus nos fez de modo especial e admirável. Olha para o seu irmão que está do lado. Sabe, Deus fez seu irmão de forma especial e admirável. Mas esse texto, ele termina com uma atitude do qual o salmista Davi foi transformado. A sua oração a Deus, a sua aproximação com o Pai, no momento em que ele separava para falar com Deus. O versículo 14 do Salmo 139 diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas. E agora ele diz assim algo: digo isto com convicção. Assim que, amados, pensando sobre a oração, pensando sobre as palavras que nós falamos quando estamos com o Senhor no nosso privado, no nosso particular, quais são as qualidades da nossa oração, da nossa palavra? Será que nós simplesmente repetimos o Pai Nosso? Ou será que nós estamos falando com convicção? Esta é algo que nós precisamos refletir seriamente. O salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu deito e quando eu me levanto. E se você ler o Salmo 139, você vai encontrar coisas a qual o salmista revela de si mesmo. Coisas que talvez jamais tenha falado a alguém. Jamais tenhamos a coragem de compartilhar com alguém. Mas ao ler a palavra de Deus, nós encontramos esta oração de Davi: tu me sondas e me conheces. Amados, será que nossas orações têm sido feitas com convicção? Será que as nossas petições a Deus têm sido com convicção de nossa mudança, de nosso entendimento, de nossa sujeição, de nossa subordinação, de nossa dependência a Deus? A oração de Davi não mudou o coração de Deus. A oração de Davi mudou o dele próprio. Mudou o coração de Davi. Gostaria de fazer uma aplicação rápida deste princípio, dizendo assim: peça menos e se ofereça mais. Quando nós pedimos menos em nossas orações, nós criamos um espaço para nós nos colocarmos à disposição daquilo que Deus quer para nós. Deixa eu lembrar a você algo muito importante. Você e eu não vivemos no universo sozinhos. Assim que as nossas orações têm a ver com as nossas necessidades, tem a ver com a nossa gratidão, tem tudo a ver com a maturidade que temos da palavra de Deus. Mas acima de tudo, gostaria que você jamais esquecesse de que você não é sozinho no universo. De que hoje você está para ajudar. E alguns minutos depois, alguns dias depois, você está para ser ajudado. De que hoje, talvez você esteja gozando do privilégio de ser separado, de ser lembrado, de ser reconhecido. Mas talvez amanhã você vai precisar passar pela experiência de ser preterido. Significa dizer que Deus, o Pai, Ele olha para todos nós como filhos amados, e que as nossas orações não podem simplesmente ter nós como alvo da graça de Deus.
Senhor, eu te peço que me abençoe nessa jornada que eu vou fazer a partir de amanhã, seja qual for sua jornada. Agora imagine pedir assim: Senhor, me abençoe, para que nesta jornada amanhã eu possa ser bênção na vida das pessoas. Que tu me uses para ser bênção na vida de alguém. Assim que quando Deus molda o nosso caráter, transforma a nossa vida, não é que nós sejamos o alvo para Deus, mas que além dele nos abençoar, além dele dirigir os nossos passos, nós vamos estar inseridos no coletivo. E as pessoas que nos rodeiam serão impactadas pelas nossas reações, serão impactados pela firmeza dos nossos passos. É como o salmista diz: eu creio, eu digo isso com convicção, de modo admirável, especial. Eu fui formado, eu vim para este mundo porque Deus tem um propósito na minha vida. E eu não sou uma pessoa, um número, um CPF. Eu sou alguém que tem toda a importância para Deus e tem toda a importância para as pessoas que eu convivo, porque eu digo isso com convicção. Isso deve ser um hábito. Eu não preciso de ninguém me lembrar sobre quem eu sou, ou onde eu quero chegar. Eu não preciso lembrar os irmãos quem são vocês e aonde vocês podem chegar, ou aonde vocês devem chegar. Mas essa questão de falar com Deus de forma convicta, com convicção, deve ser algo que aconteça em nossa vida como um hábito. Hábito é aquilo que você faz com repetição e você nem lembra mais. É um hábito, se tornou um hábito. Eu pergunto: sabe por que os nossos relacionamentos, os nossos objetivos na vida muitas vezes não são alcançados e os relacionamentos não são moldados para melhor? Porque falta convicção. Nós não estamos crendo como deveríamos crer, agindo como deveríamos agir. Oramos para um Deus que pode fazer as coisas, quando deveríamos orar para Deus e nos oferecer a Ele, para que através de nós Ele faça coisas. Quando Deus enviou Abraão, Ele abençoou a vida de Abraão, abençoou todas as nações em Abraão. Mas ele terminou a conclusão de sua fala com Abraão. Ele disse: Abraão, seja você uma bênção. Seja tu uma bênção. Como é bom a gente ouvir de alguém: você é abençoado por Deus. Você é especial. Você é admirável. Você tem dons que eu posso reconhecer. Você faz coisas que ninguém faz do meu relacionamento. É bom a gente ouvir isso das pessoas. Mas melhor ainda é poder ouvir dizendo assim: o quão você foi para uma comunidade, o quanto você foi para uma família, o quanto você se ofereceu e através de você houve tanta transformação. Eu lembro de um termo que já caiu em desuso, mas eu lembro, porque eu sou desta geração, é que nós identificarmos o nosso pai na fé. Não estou falando de Abraão. Nós tínhamos isso, acho que Gil lembra disso, não lembra? Nós tínhamos sempre o pai na fé. E diríamos assim: o irmão João, o irmão José, o irmão Paulo é o meu pai na fé. O que significa isso? Era aquela pessoa que guiou para os caminhos do Senhor. Havia um respeito, uma consideração à pessoa que nos mostrou o Evangelho de Cristo, e ele era tratado como nosso pai na fé. É por isso que Timóteo é lembrado que a avó dele e a mãe dele era responsável pela fé que ele tinha. Assim que, como é bom quando nós vivemos esta realidade de ter sido usado por Deus, instrumento de Deus, para mudar o nosso redor. Quando o salmista diz assim: eu tenho isso com convicção.
As nossas orações devem olhar por este ângulo. Convicção. Peça menos e se ofereça mais. O segundo hábito que nós encontramos nesse texto tão conhecido, eu vou ler o verso 10 e 13, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O verso 13 diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler o verso 13 juntos? E não nos deixes cair, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando Jesus, na sua oração modelo, ele fala 2 vezes sobre esse reino: venha a nós o teu reino. Versículo 13: porque teu é o reino, o poder e a glória. O segundo hábito está identificado aqui, irmãos: reconhecer que devemos obediência e serviço somente a Deus. Irmãos, em última instância, tudo na nossa vida consiste em quem estamos servindo. Em última instância, tudo em nossa vida consiste em quem nós adoramos. Quando você vai observar e refletir sobre os primeiros 10 mandamentos, você vai encontrar também esta premissa. Ao final das contas, com o que eu tenho, o que eu faço com o que eu tenho, para onde eu estou indo, para onde eu quero ir, onde estou investindo meus dias, meus recursos financeiros, o que estou fazendo dos talentos e dons que Deus tem me dado, o que eu estou fazendo com a minha família, com meus amigos, como eu enxergo o mundo, qual é a minha cosmovisão para este mundo, nesta geração, o que vou deixar como legado quando partir daqui. Tudo isso, ao final das contas, em última instância, vai dizer para quem nós servimos, quem está recebendo a nossa adoração. Por isso que desde a oração mais simples, a oração mais singela, a primeira oração a ser aprendida como o Pai Nosso, desde cedo a criança vai construindo na mente a percepção de que o reino de Deus deve ser estabelecido aqui na terra. E como filhos do Senhor, discípulos de Jesus, somos os responsáveis na primeira linha de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Porque ao final das contas vamos estar adorando a Deus ou qualquer outra coisa. Porque teu é o reino. Quando nós oramos com convicção, porque teu é o reino, o poder e a glória. Diante de nós não paira nenhum problema, nenhuma confusão de mente sobre a quem nós devemos obediência em última instância. Devemos obedecer, irmãos, às autoridades instituídas aqui na terra. Está na Bíblia isso. Até que essas autoridades não nos obriguem a desobedecer a Deus. O conceito deste ato, irmãos, de obediência e serviço a Deus vai muito além do que normalmente pensamos. A expressão o teu reino, e porque o teu reino e o poder e a glória pertencem a ti, devemos fazer isto, oralizar essas palavras, não como um texto simplesmente que está na palavra de Deus, mas na nossa mente dizer isso com convicção. E essa convicção, ela vai além do que simplesmente demonstrar a fé abstrata, subjetiva, mas ela vai requerer de cada um de nós o serviço, a atitude. Venha o teu reino. Que atitude eu demonstro? Que mostra que o reino de Deus está aqui. É quando eu priorizo o reino dele na minha vida, nas minhas ações, nos meus investimentos, na minha fala, na minha coragem de contrapor a qualquer ensino de poderes, de autoridades ou de governos do mundo que venha contra os ensinamentos do reino de Deus.
Porque a convicção que eu tenho é que todo poder, glória e honra pertence a quem? E governos pertence a quem? A Deus. E na minha primeira oração que eu aprendi desde cedo, venha a nós o teu reino, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amados irmãos, em última instância, nós devemos confiar, obedecer a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos encontrar uma realidade que os apóstolos estavam diante de uma circunstância em que eles deveriam fazer uma escolha, em obedecer às autoridades que queriam calar os apóstolos, obedecer às autoridades daquela época que queriam impedir o avanço da igreja, ou obedecer a Deus que dizia: avance, multiplique-se, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa foi a palavra de Jesus. A igreja precisava avançar, continuar, chegar até os confins da terra. Mas as autoridades queriam calar os apóstolos, frear esse desenvolvimento da igreja. Pedro, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim, versículo 29 de Atos capítulo 5: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Verso 30 diz assim: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Pedro começa então a dizer para aquelas autoridades o que eles fizeram, e que nada iria impedir o avanço, a propagação do evangelho, e que se alguma autoridade constituída nessa terra vier contra a palavra de Deus, eu devo antes obedecer a palavra de Deus e desobedecer essa ordem dessa autoridade terrena. Acontece que isso Jesus está ensinando na sua oração modelo. Veja, irmãos, verdadeiros discípulos de Jesus não são covardes, não são tímidos, não ficam para trás, não terceiriza o seu serviço, não terceiriza a sua oração, não terceiriza a sua responsabilidade como cidadão, não terceiriza a sua responsabilidade como transformador da sociedade. É muito bonito o discurso, é confortável o conhecimento, mas é desafiador a prática. Mexe conosco, faz feridas, são como espinhos que nos impulsionam para ir à frente. É por isso que Jesus disse certa vez: aqueles que quiserem vir após mim, traga seu colchão, traga a sua rede confortável e venha após mim, e orando para que eu faça tudo por você, porque todo o poder está nas minhas mãos, não é isso? Ainda bem que tem discípulo verdadeiro aqui. Jesus certa feita falou assim: aquele que quer ser meu discípulo, quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Traga consigo aquilo que desafia, aquilo que incomoda, aquilo que fere, aquilo que humilha, mas venha após mim. Apóstolo Pedro fez a sua parte, disse a quem ele iria obedecer, e foi a inspiração para toda a igreja. Até os dias de hoje tem sido uma inspiração para nós, de coragem. Nossas ações e atitudes devem refletir a nossa obediência e serviço a Deus. E como nós fazemos isso? Versículo 6 diz assim: mas quando você orar, preste atenção, isso é a oração do Pai Nosso. Verso 6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Irmãos, eu passei muitos anos pensando nessa palavra, porque isso estaria na primeira oração que nós deveríamos aprender. O que há de secreto aqui? Qual é o segredo aqui?
Porque Jesus estava ensinando na sua oração modelo, na oração que as criancinhas aprendem. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Isso não está falando de uma metodologia apenas. Não quer dizer que a oração da igreja não tenha resultado ou poder. Não quer dizer que a oração que você faz no carro, de olhos abertos, não tenha força. O que Jesus está mostrando para as pessoas é que a oração, a fala com Deus, é algo entre você e Deus. O secreto aqui aponta para isso. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, que é o lugar que nós tenhamos em mente, que é o lugar mais nosso. A casa pode ser dos outros membros da casa, pode ser do hóspede, mas o seu quarto é o seu quarto. Há coisas que tem no seu quarto que não tem em nenhuma outra parte da casa. Há coisas que você faz no seu quarto que você não faz em nenhuma outra parte da casa. O quarto é a nossa privacidade, é o nosso secreto. E quando Jesus ensina esse simples gesto, atitude, Ele está dizendo que a oração com Deus é algo muito secreto entre você e Deus. É algo de convicção. É quando nós olhamos para alguém e dizemos, mas como esse homem tem coragem, como essa mulher tem coragem, como ele não se deixa enfraquecer por nada na vida. É porque simplesmente essa pessoa ou essas pessoas têm uma vida de oração, de convicção plena. Tamanho que eles não se importam com o que as pessoas pensam. O que importa é o segredo que eles têm entre eles e Deus. Talvez se as pessoas ouvissem sua oração, mandar você parar de orar. Pare, porque isso não vai acontecer. Imagina se a sua oração pudesse ser publicada no jornal amanhã. A sua oração que você faz no seu secreto com Deus, talvez as pessoas iriam deixar de ser seus amigos. Talvez você iria ser posto ao vitupério, ao julgamento alheio. É por isso que Jesus diz assim, olha, a oração é algo entre você e Deus. E teu Pai que te vê em secreto o recompensará. E a recompensa, ela está clara. É quando Deus é testemunha daquilo que nós falamos com convicção. Deus é todo poderoso, é o soberano. Imagine o sentimento de Deus ao ver você orar com convicção, dizer, Pai, eu abro mão de tudo aqui na terra. Eu só quero mesmo te servir, obedecer, acima de qualquer autoridade nesta terra. Eu não dobro os meus joelhos para ninguém, somente para ti. Imagina como Deus recebe esta oração. Imagina como Deus recebe essas palavras com convicção. Gostaria de aplicar esse segundo hábito, irmãos, dizendo assim: assim como o reino de Jesus não é deste mundo, o nosso também não é. Sabia disso? Assim como o reino de Jesus não é deste mundo, ele disse, o meu reino não é deste mundo, o nosso também não é. Assim devemos toda a obediência e serviço ao supremo poder, ao soberano poder que rege todo o universo. Não importa quantos poderes e governos se levantem nessa terra, mais importa obedecer a Deus, que é o supremo poder, do que a homens travestidos com poderes meramente terrenais. Há muito abuso de poder hoje em dia, há muito governo vassalo, fazendo dos seus patrícios escravos. Mas há uma igreja, a igreja de Cristo, que é submissa somente ao supremo poder, somente a Deus. Gostaria de concluir, irmãos, dizendo que nós precisamos refletir sobre os nossos hábitos mais simples. Não tem coisa mais simples na comunicação de um discípulo de Jesus do que ouvir alguém dizer assim: ore por mim, ore por essa situação, vamos orar? Antes de fazermos qualquer coisa ou depois,
Sempre nós estamos fazendo esse hábito. É um hábito orar. Fazemos porque nós cremos. É a forma de conversar com Deus. É a forma de falar com Jesus. Ele está presente aqui. Amém? Amém. Ele está presente entre nós. Nós podemos sentir isso. Ele é Espírito. E importa aqueles que o adorem em espírito e em verdade, disse Jesus. Gostaria de terminar, concluindo esta palavra, fazendo 3 perguntas. A primeira: quanto tempo você tem dedicado à oração a Deus? John Wesley orava até 6 horas por dia. Pastor, se eu for orar 6 horas, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou dormir? Não estou dizendo, nem sugerindo que você ore 6 horas. Apenas um dado para você refletir. Quanto tempo você tem dedicado para falar com Deus? Você percebe o quanto tem mudado desde que você iniciou sua oração a Deus? Você percebe o quanto você tem mudado desde quando você realmente colocou a responsabilidade sobre ter um tempo, separar um tempo para orar? A nossa irmã Andréa, na oração, disse: Senhor, obrigado, porque nós estamos separando um tempo para buscar, para te servir. Na nossa agenda tem tempo para todas as coisas, mas a primazia deve ser falar com Deus. E quanto tempo nós temos investido na nossa vida em falar com Deus? Terceira pergunta: você percebe o quanto mais corajoso você se tornou depois que aprendeu a obedecer totalmente e somente a Deus? Quanto mais nos aproximarmos de Deus, nós vamos adquirir coragem para enfrentar esta vida. Muitos acordarão amanhã já perdedores, porque não conseguem crer, não têm coragem de enfrentar a semana. E já começam assim: não sei o que vai acontecer, não quero nem pensar, vai ter até um eclipse. Não é? Tem tanta gente não querendo nem trabalhar amanhã porque vai ter um eclipse. Está com medo do eclipse. Não estou aqui sugerindo que você olhe para o sol, mas que você creia no sol da justiça, que é o Senhor. Ele tem todo o poder. Assim que, como verdadeiro discípulo de Jesus, que tenhamos o hábito de orar ao Senhor, não tentando mudar a vontade dele, mas mudando a nossa vontade. Que possamos adquirir o hábito de orar ao Senhor com convicção, não tendo medo de nenhuma autoridade aqui nesta terra, porque nós não pertencemos a nenhum reino aqui na terra. Pertencemos ao reino de Deus, que tem todo o poder, que pode fazer qualquer coisa com qualquer autoridade nesta terra. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Animo você a ler a oração do Pai Nosso sobre essas perspectivas. Vamos orar. Que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Perdoa os nossos pecados, nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.